A história da obra divina em Porto Seguro, município situado na Costa do Descobrimento, litoral sul da Bahia, teve início na década de 1990. Nesse período, alguns messiânicos provenientes de outras localidades mudam-se para a cidade. Ainda sem se conhecerem, empenham-se na difusão pioneira do Diorei, fossem aqueles que residiam no centro ou no distrito de Arraial da Ajuda. Embora estivessem em sintonia, inicialmente os pioneiros dedicaram em espaços geográficos distintos, até que unidos pudessem realmente expandir a luz divina e criar as bases para a obra divina na região. Em 1991, Maria Magi Rufino Cerquinho, que já conhecia a igreja por meio de sua irmã, mudou-se para a cidade devido à atividade profissional do marido. Enfrentando algumas purificações, ela recorre à irmã em busca de ajuda. E eu fui a São Paulo, onde novamente encontramos toda essa família. E lá estava minha irmã, que me levou para receber um jorei lá no bairro de Higienópolis, ou próximo. Ela me ministrou o jorei. Quando retornei aqui a Porto Seguro, começou uma forte purificação que já existia, mas que eu não sentia ou não dava importância. Então telefonei para ela chorando e ela falou: vou te mandar um livro sobre aquela oração que eu te levei para receber. Ali vai resolver teus problemas. Então ela mandou a Alicerce do Paraíso, aquele mais antigo. Eu falei para ela que eu estava encantada. Ela: você quer que eu vá a Porto Seguro me ministrar Jorei? Quero. Ela veio e passou um mês comigo, me ministrando Jorei em mim, no meu marido e na minha filha, que no momento estudava em Salvador. Em 25 de outubro de 1992, Magi foi outorgada na Igreja do Garcia. No distrito de Arraial da Ajuda, também no início da década de 1990, os messiânicos Roberto Igreja e sua mãe, Dail Matos de Abreu Igreja, eram sementes da obra divina, sendo preparadas por Deus para a expansão da igreja em Porto Seguro. O Roberto, conhecido como Beto em Arraial da Ajuda, ele, quando veio para Arraial da Ajuda, ele já era membro. Ele e minha tia se tornaram membro em Guarapari. Foram outorgados, na época, pelo ministro Manabe. E depois ele convidou minha tia, Dail, para que ela viesse para o Arraial da Ajuda abrir um salão. Porque na época não tinha um salão em Arraial da Ajuda. E ela veio. Ele alugou uma casa ao lado da farmácia e sempre que as pessoas chegavam na farmácia, ele mandava as pessoas para receber jorei com a minha tia, quando ele não podia ministrar. E isso foi aumentando o fluxo de pessoas. Aconteciam milagres. E aí a coisa foi ficando muito mais forte, né? Na frente da farmácia, uma placa com os dizeres: Diorei, oração em ação, despertava a atenção de muitas pessoas, que, curiosas, perguntavam a Beto o significado daquela frase. Assim eram encaminhadas para receberem a luz divina com sua mãe, Dail. Para outras, inicialmente a palavra Diorei ficava apenas na memória. Este é o caso de Amarailton Costa Souza, que recorda seu encontro com a obra divina. Sou guia de turismo aqui em Porto Seguro e vim conhecer a igreja messiânica através de uma passageira, onde a mesma, chegando aqui em Porto Seguro, procurando o endereço da igreja para poder fazer o primeiro contato. Daí eu, como sou guia de turismo, busquei informação no Arraial da Ajuda, onde eu já tinha morado. E lá uma das amigas informou que a igreja estava constituindo uma base aqui em Porto Seguro. Daí foi que eu a levei da igreja, onde naquele momento quem era a responsável era a dona Dail, de Arraial da Ajuda.
E eu já fui morador de Arraial da Ajuda, porém, estando em Arraial, passava pela porta da igreja, via a placa, né, o nome que era chamativo, Jorei, né, mas nunca tinha ingressado, né, na igreja para recebimento de Jorei. Aqui em Porto Seguro, quando eu conduzi a minha passageira, foi que Dona Dail me orientou se eu era uma pessoa 100%, eu iria passar a ser uma pessoa 1000%. Daí eu comecei a receber Jorei, e recebendo Jorei foi que minha vida começou, né, a modificar. No centro de Porto Seguro, Magi começara sozinha a difundir o Jorei, momento recordado por ela com profunda emoção. Todos os dias da varanda da minha casa aqui, eu li aquela oração do dia que eu recebi o Vicário. Aquilo me transportava emocionalmente. E aí comecei a minha dedicação, quando eu sabia que tinha uma pessoa com algum problema, eu ia lá e ministrar. Mas não tinha tanta força. E aí, quando eu voltei a Salvador, fui ao altar e pedi a instrução. E me mostrasse alguém para me ajudar na hora. Eu conheci um missionário que me deu o endereço de uma senhora que era messiânica em Porto Seguro. Porque Porto Seguro não tinha igreja, né? Mas tinha essa senhora que era messiânica. Ele me deu esse endereço. Aí no final de 1992, eu fui para Porto Seguro, mas chegando lá, logo eu consegui um trabalho. E trabalhei 3 meses seguidos, assim, no verão, aquele pique, aquela coisa toda, e não procurei essa senhora. Um dia eu acordei, uma coisa me falando assim, uma intuição me falando no meu ouvido: procura Dona Magi, que era essa senhora que morava lá. Eu cheguei de Salvador 8 horas da manhã, e às 10 horas eu já recebi um telefonema do senhor George, dizendo que era messiânica há 2 anos e que estava vindo morar em Porto Seguro. E a partir daí, nós começamos a fazer uma difusão, né? A gente tinha essa ideia assim, de difusão, mas a gente estava começando a fazer uma difusão da igreja em Porto Seguro. Eu me entusiasmei, fui ao solo sagrado e criei aquele objetivo de fazer uma marcha de Jorei pela cidade. Tinha um clube 22 de abril, na praça que hoje é Praça do Relógio, que estava em litígio. E lá nós começamos. Tivemos muitos milagres aconteceram através dessa organização de Jorei, desse clube, porque a passagem, o clube era bem no centro da cidade. Então acho que era terça e quinta, à tarde, a gente abria e aí na quadra colocava cheio de cadeiras, né? Ia lá, estágio Jorei, muita gente, foi muita gente. Foi um ponto muito importante na difusão, porque fez com que muita gente conhecesse o Jorei em Porto Seguro. Fui orientada que tinha uma moça no Arraial, fui procurá-la, não encontrei, mas lá me disseram que tinha um rapaz de uma religião estranha, que tinha uma farmácia. Eu fui lá nessa farmácia e ele me falou que a mãe dele era messiânica e me disse onde ela estava hospedada. Neste episódio, que levou Magi à farmácia de Beto, sentimos a profunda ação do mundo espiritual, unindo os pontos dessa história. A partir desse momento, os pioneiros passam a dedicar juntos e receber o apoio de ministros ligados à Igreja Salvador. Assim, em agosto de 1993, são outorgadas as 2 primeiras pessoas pelo ministro João Antônio Ribeiro da Rocha. Em 27 de setembro de 1993, o reverendo Francisco Jesus Fernandes celebra a intronização das imagens da Luz Divina e de Meixo Sama na Casa de Dail. Assim, na Praça Brigadeiro Eduardo Gomes, 204, passou a funcionar o núcleo de Jorei de Arraial da Ajuda. Interessante é que aonde estava funcionando a igreja era o altar do lar. O que foi entronizado foi o altar do lar da família, né? Assim, tiveram vários ministros, como o ministro Glauco,
ele fez outorga, sabe? Então foi assim uma coisa muito, 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 muito grandiosa, sabe? Quando expandiu essa obra. Com o crescimento da obra divina, o reverendo Francisco Jesus Fernandes, responsável pela igreja na Bahia, orientou que a unidade fosse transferida para o centro de Porto Seguro. Desta forma, em meados de 1997, a igreja mudou-se para um imóvel na Rua dos Maracanãs, 140. E foi daí então que eu comecei também a acompanhar o desenvolvimento da igreja aqui em Porto Seguro, onde depois de Dona Dail, foi quando veio a ministra Rosana para cá. Eu cheguei em Porto Seguro 10 de fevereiro de 1998. O reverendo Francisco ele teve uma visão incrível, porque preparação para a virada do milênio. E Porto Seguro estava sob o holofote ali do mundo, porque é o local de descobrimento do Brasil, 500 anos do Brasil. Então, ele pensou, Porto Seguro está crescendo muito e vai crescer mais ainda. E ele me fez a proposta de ir, porque ele tinha acabado de levar a unidade para a cidade. Deixou um ponto de luz, um núcleo lá no Arraial e abriu a unidade Casa de Jorei em Porto Seguro e eu aceitei. E assim eu fui. E foi um ano maravilhoso. Nós tivemos um ritmo forte de difusão e tínhamos uma prática diária de convidar as pessoas na porta da igreja para receber a energia vital do Jorei. E era um momento de encaminhamento muito forte através da flor de luz. E assim a difusão cresceu. E toda semana fazia outorga. Foi um ano que nós outorgamos 147 novos membros. Aí a ministra Rosana recebeu a seminarista Patrícia, que veio para poder passar o período aqui em Porto Seguro. Nesse período de Porto Seguro, ela ficou por longos anos aqui. E foi através dela, da ministra, que eu acompanhei também essa questão da formação da estrutura da base do que é a nossa igreja hoje em Porto Seguro. Eu cheguei lá muito nova, sem experiência nenhuma. Na verdade, eu fui lá para substituir uma ministra que tinha ganhado neném. Só que ela, nesse meio tempo, foi transferida e o reverendo Francisco falou assim, você vai assumir o Jorei Center. E eu permaneci lá por 10 anos. Para mim, Porto Seguro foi meu modelo concreto de tirar meu samba do retrato e traduzir ele em prática. Essa cidade construiu meu caráter religioso. Eu substituí uma ministra muito querida. E eu era uma seminarista. E aos poucos eu fui conquistando cada pessoa. Por isso que eu amo Porto Seguro de paixão. Então, assim, se eu for falar nomes, eu vou esquecer. Então, eu não posso ficar falando nomes, porque cada um que está lá, existe uma trajetória na minha vida. Construiu um pedaço do que eu sou hoje. Atualmente, a unidade religiosa está localizada na Rua 13 de Maio, 77. Inspirados pelos alicerces deixados por seus pioneiros, os messiânicos de Porto Seguro dedicam na obra divina.